Então, concluindo sobre visão apostólica, vamos falar de sentimento apostólico. De muitos assuntos que nós vamos tratar hoje, vai lembrar que nós vamos falar sobre imitador apostólico, sobre filiação apostólica, um tema muito polêmico, e também vamos falar como o sentimento apostólico pode contribuir para todas as áreas da tua vida. Então, o texto-chave de hoje é a carta aos Filipenses, no capítulo 2, em que o apóstolo Paulo fala sobre o sentimento de Jesus Cristo que precisa estar em nós também. Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando falamos de sentimento, nós estamos falando muito sobre o espírito também. O espírito apostólico, aquele que tem realmente esta liga com o Espírito Santo e que tem o mesmo sentimento que ele proporciona. Então, o Espírito Santo tem um sentimento como o sentimento de Cristo. Cristo, ele se esvaziou da sua condição de Deus, de trindade, e passou a viver como homem, mas com um objetivo muito claro, para que também desse ao homem a autoridade a vencer o pecado e vencer a morte. Então, ele suportou muitas coisas, coisas que, na condição, vamos dizer, de Deus, daquele que é criador, alguém poderia dizer, imagina, desnecessário, para que passar por tudo isso? Mas porque o sentimento dele era cumprir o envio, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a salvação da humanidade. Mas, Bispo G, se a gente fosse definir sentimento apostólico, como o Bispo G definiria? Bom, sentimento apostólico é a pessoa ter o entendimento que o chamado dela, o envio dela, é a coisa mais importante. Por quê? Porque o próprio Deus, Criador do universo, nos chama. Então, obviamente, faz parte de um processo da salvação a nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quer dizer, no caso de nós, quando nós começamos a nos dedicar, compreendemos o amor de Jesus Cristo morrendo por nós, nós começamos a querer mais servir a Deus. É um sentimento de gratidão, é uma dívida de amor. E a partir daí, esse sentimento, ele é ampliado a tal ponto que nós, então, nos abrimos para o envio. E esse é o sentimento que nós temos. O envio é a coisa mais importante da nossa vida. Bispo G, nós sabemos que para ter esse sentimento a gente precisa receber. Receber do Espírito Santo, é claro, porque é espiritual, mas nós precisamos de uma formação também. Eu creio como que uma ponte, né, que nos conecte a receber este sentimento. Então, Jesus começou esse processo. Ele pagou um preço, tinha a plenitude desse sentimento apostólico, e ele formou apóstolos para terem o mesmo sentimento. Então, a gente sabe que é algo que vamos dizer assim, multiplicado. Ele vai sendo passado de geração a geração. Pelo menos é o que deve ser feito. Né? Agora, a palavra fala assim em Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então, Jesus, ele trata aqui, primordialmente, sobre esta lei de ser um imitador apostólico. Imitar o mestre. O segredo do sucesso do discípulo, para ser um bom sucessor, é ser imitador. Agora, Jesus também fala que nós faremos obras iguais ou superiores a dele. Então eu lhe pergunto, então tem condição do discípulo ser superior ao mestre, sendo que aquele afirmou que isso não é possível? Então, mas a realidade é que quando Jesus falou que faria coisas maiores, é porque ele estaria enviando o Espírito Santo. Ele iria para o Pai, enviaria o Espírito Santo. Então, a limitação que há na pessoa
ela é suprida pelo Espírito Santo. Então, os dons que o Senhor tem a manifestar na nossa vida são superiores àquilo que é a nossa limitação humana. Então, são os dois dons chamados carismáticos, né? Os dons do Espírito. Agora, no caso aqui, a lei que o Senhor Jesus está falando é a respeito de nós não nos insurgirmos, nós nos submetermos a quem é autoridade sobre nós. Não é uma lei em termos de conhecimento, mas é uma lei em termos de unção. Porque se eu tenho uma limitação humana que é suprida pelo Espírito Santo, obviamente o Espírito Santo não vai ferir um princípio de hierarquia, colocando uma unção maior em mim em relação a alguém que está sobre a minha vida. E, obviamente, também a capacitação espiritual. Nós estamos falando de conhecimento humano, nós estamos falando de sabedoria humana, nós estamos falando de valores muito superiores a isso, que é o que manifesta a unção. Então, um discípulo nunca vai ser maior do que seu mestre em termos de unção, porque é a marca daquilo que Satanás, infelizmente, quis ser mais do que Deus. Então, quis até passar. Agora, em capacitação, isso é uma coisa humana. Então, tem pessoas que tiveram formação melhor do que a mim mesmo. Então, eu vou conhecer bispos que tenham mais capacidade do que eu, de formação, de conhecimento, administrativo, uma série de fatores. Mas eu, por exemplo, como bispo nacional, eles não podem ser maior do que eu. Não é uma limitação de conhecimento humano, mas é de uma limitação de unção que o Senhor, quando percebe que essa pessoa quer se insurgir, ele começa a cessar da delegação espiritual, porque Deus não vai dar para alguém que vai ferir num princípio espiritual. Mas, Bispo G, por exemplo, nós chegamos num momento em que o tempo vai chegar, até por causa da idade, né? Em que as gerações elas vão sendo trocadas, vamos colocar assim. Nós vimos isso na Bíblia, né? Então, por exemplo, vai vir uma nova geração de sucessores do trabalho do apóstolo, do próprio Bispo G, dessa primeira geração, vamos dizer assim. Quando isso ocorre, vai chegar uma hora que, vamos dizer assim, o nível operacional do trabalho já será delegado a essa sucessão. Sem dúvida. A geração antecessora vai estar cobrindo, dando esse amparo espiritual, até também ser recolhida por Deus, porque Deus também vai recolher uma hora. Lógico. E aí eu lhe pergunto sobre isso, nessa condição, porque se a próxima geração for superior em muitas coisas, em resultado, em capacidade, mesmo assim a geração anterior está acima dela? Vai depender da constituição que a pessoa receba. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que essa geração tem um apóstolo. E chega um momento que o próprio apóstolo abra mão da condição dele como líder e delegue para alguém, por uma circunstância. Esse alguém que recebeu, por mais capacitados que sejam os que estão embaixo dele, não poderão de maneira nenhuma se insurgir ou achar que são melhores do que ele. Porque o que ele tem? Ele tem um envio. E é o envio que traz a habilitação da unção. Porque, de repente, uma pessoa muito capacitada, cheia de teorias, podem chegar num determinado momento e encontrar alguma coisa que a capacidade humana dela não vai gerar, enquanto que aquele que tem a unção pode realizar. Tanto que, se fosse baseado nessa premissa que foi colocada hoje, Jesus não iria, de maneira nenhuma, lá na Galileia, buscar pescadores. Exato. Ele iria em Roma, ele iria em Antioquia, ele iria em Alexandria, buscar pessoas mais capacitadas. Mas o Senhor foi buscar o quê? Aqueles que estavam habilitados, que faziam parte de uma profecia. A profecia fazia parte do judaísmo. O judaísmo tinha um contingente na Galileia, porque viria daquela região de Belém, mas que se manifestaria na Galileia dos gentios. Então as palavras proféticas foram se cumprindo e de lá é que surgiram os primeiros apóstolos. Agora, obviamente, a gente vê, após os apóstolos, surgem pessoas com um gabarito muito maior. Então nós vemos depois uma fase chamada patrística, que são os pais apostólicos, que tem pessoas com muito mais conhecimento. Mas que mesmo assim, mesmo com os pais apostólicos estarem agindo, nós vemos ainda a essência daqueles que não tinham tanto conhecimento, mas tinham unção e continuavam agindo e interferindo. Agora, vamos dar um exemplo de Pedro, comparar Pedro com Paulo nesse assunto. Por quê? Pedro, ele recebeu uma sucessão direta de Cristo. Ele recebeu uma formação. Então, houve um caminho, que é um caminho natural, que é o caminho da formação, de preparar um sucessor. Paulo não foi um caminho parecido com o dos apóstolos, um caminho bem diferente.
ele foi despertado, de repente se converteu, ele foi buscar com os apóstolos o conhecimento, o aprofundamento, ele foi se envolvendo em uma igreja que já tinha alguns anos, né? Não era uma igreja novinha, não foi algo que ele concebeu. Então ele ficou um tempo em Antioquia e até um tempo em Jerusalém, mas já eram igrejas que já estavam consolidadas, já estava ocorrendo o mover apostólico ali. Então ele também foi buscar essa fonte, mas ele não tem essa sucessão direta de Cristo como os apóstolos da Galileia. Ele teve uma sucessão puramente espiritual, foi algo completamente diferente. Então isso é possível também, Bispo G? É possível, porque, primeiro, nós estamos falando da maior autoridade que tem do Evangelho, apóstolos. Então, de repente, Paulo, até pela origem dele, ele não tinha como, talvez, ter sido um discípulo de Jesus, crescer e alcançar o apostolado pela delegação de Pedro, de João ou qualquer um. Não tinha essa condição. Agora, havia uma necessidade, a obra precisava de alguém com a estrutura do apóstolo Paulo, tanto precisava que 1/3 do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, nessa condição, o próprio Jesus diretamente vai interferir. Por quê? Porque não existe outra autoridade. Não existe uma autoridade apostólica sobre Paulo. Mas, ainda assim, nós vemos que a igreja de Antioquia envia Paulo. Então, a igreja de Antioquia delega sobre Paulo a unção apostólica. Os presbíteros, os mestres, aqueles que estavam ali, ungem e enviam Paulo. Então, Paulo agora é um apóstolo. O que ele vai fazer futuramente é pedir o quê? A comunhão da igreja, que era, vamos dizer, a base estrutural, o fundamento apostólico que saiu de lá. Ele vai buscar a destra da comunhão. Tudo bem. Então, essa é uma parte a respeito de Paulo. Agora, no futuro, Paulo já delega essa unção para Timóteo. Então, não tem alguém que está sendo trabalhado, preparado e aparecendo mais do nada. Porque a unção apostólica está disseminada, os apóstolos já estão, cada um, né, no seu setor, e eles são os responsáveis a delegar. O que ocorre? Quando alguém inviabiliza uma situação, no caso de Pedro, ele próprio, no capítulo 15, fala, fui chamado para levar o evangelho aos gentios, mas ele não está levando. Ele está num momento que ele está falando sobre o evangelho aos gentios, que Paulo e Barnabé estão ali contando o que eles fizeram. Então, o que ocorreu? Não entrou alguém que vá cobrir. Então, não é Paulo que é maior do que Pedro, mas a unção de Pedro para aquilo que era o evangelho para os gentios se esvaziou. Então, esse é um perigo atual. São pessoas que vão se esvaziando, recebem, por exemplo, um chamado do apóstolo, um bispo, e de repente vai se esvaziando daquilo e outro vai assumindo a condição. Então, não tem quem é superior ou quem é inferior, porque em maior é o apóstolo, e quem ele delegar vai ser o superior, independente de contingente de conhecimento, sabedoria, assim por diante. Então, no caso de Paulo, Paulo agora assume algo que Pedro não tem. Não quer dizer que Pedro se esvaziou completamente, ele tinha sua função, teve seu compromisso, alguns atribuem que ele tenha ido para Roma e assim por diante, mas a realidade é que Paulo é que fez a diferença. E não era nem alguém superior, nem alguém inferior, era um apóstolo. Tinha o seu chamado para um devido fim. Agora, quem estivesse embaixo dessa unção apostólica, só tinha um caminho, obediência. E se caso o apóstolo Paulo escolhesse Timóteo ou Tito, ou quem quer que seja, para ser o seu sucessor, ele seria na condição de sucessor e não tinha que ficar o de baixo brigando. Tinha que aceitar a sucessão que era baseada naquilo que o apóstolo que estava acima delegou. Ele vai usar muito agora o termo imitador. O apóstolo Paulo fala várias vezes, principalmente a igreja de Corinto. Ele chama muitas vezes a atenção da igreja de Corinto, era uma igreja muito complicada, o cenário era complicado, né? Corinto era uma cidade conhecida pelo culto a Afrodite, muita prostituição, era uma igreja que estava sofrendo divisões, então era uma igreja de comportamentos complexos e que precisavam ser tratados. Então, Paulo tenta resumir o caminho de transformação da igreja em imite. Imite a quem? Imite a mim como eu imito a Cristo. Ponto. Então, vamos ler essa passagem, por exemplo, capítulo 4, mas ele vai falar várias vezes sobre essa tal de imitação. Vamos entender o que significa esta imitação que o apóstolo Paulo está falando.
Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, Bispo G, ele fala assim, para serem imitadores e entenderem que ele gerou. Ele fala bem claro aqui, ele fala assim, vocês tiveram milhares de preceptores, mas eu gerei. Então ele vai falar aqui de filiação apostólica, que nós já vamos falar sobre este assunto, mas ele fala sobre imitação, até porque é natural a criança imitar o pai. A primeira referência que a criança tem serão seus pais. Então é comum o pai ter uma atitude, a mãe, e a criança acabar reproduzindo, por causa do convívio. Você vai imitar quem você convive, com quem você convive. Então você vai pregar parecido com quem? Com quem você ouve pregação. Você vai orar parecido com quem? Com quem você ora. Então o convívio, ele gera uma imitação natural. Agora, ele está se referindo à imitação natural ou ele está referindo também a outra imitação, Bispo Não, G? as duas. Ele está citando as duas. A que é natural pela convivência e aquela que deve ser buscada, porque aqui ele está dando uma ordem, fala, sede imitadores, meus como eu sou de Cristo. E a palavra no grego, o que fala sobre imitador, é a palavra mimetes, da onde vem o termo mímica. E o que é uma mímica? A mímica é a imitação de algo que você quer demonstrar. Então, se eu quiser demonstrar que eu estou com a minha boca fechada, eu fiz uma mímica. Então, eu imitei aquilo que pode dizer que eu não falo, e assim por diante. E o outro, esse termo também, mimetes, é uma das características dos animais, chamada mimetismo. E o que é o mimetismo? É a característica de um animal mudar as suas cores de acordo com o fundo, o ambiente onde ele está. Então, nós vemos polvos, por exemplo. Tem polvos que eles chegam a... Quando eles tocam na areia, eles ficam na cor da areia. Olha só. Se eles têm uma rocha marrom, eles colocam ali e ficam na cor da rocha marrom. É uma característica porque eles imitam fundo. Temos camaleões que fazem isso também, de acordo com o fundo, e eles desaparecem no fundo. E essa é uma característica de imitar mesmo, imitar fisicamente. E aqui o apóstolo Paulo fala isso, inclusive, porque nós percebemos que, no caso de Timóteo, era um imitador dele, no conhecimento, na unção, e era também na forma de manifestar, de falar, na coerência, até na maneira, talvez, de ensinar. Então, não é... Hoje nós vemos assim, de uma certa forma, o imitar uma banda, né, que é falar a banda cover, como uma característica meio degenerativa. Mas aqui não, aqui era uma unção que ela ia se multiplicar. Porque à medida que eu sou imitador do nosso apóstolo, com o tempo, o que vai acontecer? Os que vierem vão ser também imitadores, a tal ponto que, além de serem imitadores das características principais de alguém que recebeu o fundamento, ele recebeu o fundamento, vai haver uma multiplicação em termos de conhecimento, sabedoria, profundidade. Então, essa imitação é muito importante, porque senão o que acontece? Nós conhecemos hoje movimentos que nasceram baseados em homens cheios de Espírito Santo, que o que ocorreu? A partir dessa chama do Espírito Santo, até o símbolo da igreja tem a chama do Espírito Santo, mas se esvaziou e hoje nem crê nos dons do Espírito Santo. Nossa. Deixaram de serem imitadores daquele que trouxe o fundamento. E aí se tornou uma igreja, uma religião, alguma coisa, vamos dizer assim, uma instituição. E perdeu a essência espiritual, perdeu o DNA espiritual. Então, por isso que nós temos que entender que essa imitação é algo que tem que ser mantida pelos séculos. Há um fundamento que deu certo, que vai se mover, porque é um corpo vivo também, e vai se mover em meio à cultura, ao dia a dia, mas que a essência ela não pode ser perdida. Então, para um líder preservar a visão, daí vem a questão da igreja ter ensino, Sem ter dúvida. discipulado, ter delegação, mas ter também acompanhamento. Né? Essa questão também da formação direta, de ter um imitador, de ter alguém caminhando junto, como era, por exemplo, Josué com Moisés. Então, tudo isso vai preservar a visão da igreja, vai preservar a visão apostólica e a obra vai ter segurança de continuar segundo a mesma essência. E além da essência, Dani, tem um outro aspecto também importante, que é a manutenção
de uma comunicação. Então, a gente vê, por exemplo, hoje tem telejornalismos que quando um apresentador muito conhecido, porque a gente às vezes tem um apresentador que ficou assim um ícone, a maneira dele falar, uma brincadeira, um jargão, ele coloca alguém que o imita. Então, na ausência dele, vem alguém que fala igualzinho, que tem os traços, só não tem aparência igual, mas que a maneira de falar. Agora, o que é isso? Isso também faz parte de uma técnica de comunicação. Então, a imitação ela também tem que ser na postura, na forma de agir, no falar, até as palavras. Elas devem ser mantidas até para que se haja. Por exemplo, nós temos uma igreja, que é o nosso sede, o hall. Então, lá está o apóstolo e a bispa. De repente, vai numa outra igreja nossa, vai alguém pregar e prega totalmente diferente. O que está acontecendo? Perdeu a essência. A pessoa vai entrar lá falando, não, aqui não é renascer. Aqui é outra igreja. Pode ser boa, a pessoa tem uma unção, é bom, ministro, tem boa intenção, mas aquilo que é a característica, não só espiritual, mas de comunicação, se esvaziou. Então, de uma certa forma, está fadada a não ter a prosperidade e o crescimento que alguém que imita, que alguém que tem essa visão, essa unção, vai ter de uma forma maior. Agora, ser imitador também, vamos dizer assim, é facilitado por aquele que enxerga a visão da filiação apostólica, o que é ser um filho apostólico. Quem tem a convicção disso, naturalmente se torna um imitador. Vamos ver a chamada de atenção que o apóstolo Paulo dá aos Gálatas. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Bispo G, aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que ele sofre dores de parto até que Cristo seja formado em vós, ou seja, eles se tornam um intermediário, não tem nada a ver com santo ou coisa do gênero. Mas no processo de formação de uma pessoa até ela entender a constituição e o chamado dela, também é importante ter esse pai. Alguém que vai formá-lo para que ele tenha essa identidade em Cristo, para que ele encontre essa identidade. Agora, nós vemos muitas pessoas que criticam chamar de pai, né, o seu pastor ou o seu apóstolo, como ele também chamar de filho. E o primeiro grande argumento é exatamente aquele diálogo de Jesus com os fariseus em Mateus 23, que ele fala assim, que vocês chamam Abraão de pai, Moisés de guia, mas não chamei ninguém de pai, porque só Deus é pai. Aí, nós vemos um contexto daquilo que Jesus está falando, mas tem muita gente que defende o quê? Você não pode chamar o apóstolo de pai. Por quê? Ah, porque Jesus falou que só pode chamar Deus de pai. E aí, Bispo G? O que ocorre são duas coisas totalmente diferentes, né? Porque Abraão não era pai espiritual de ninguém ali. No contexto de ser um formador, Abraão era o pai da fé. Algo bem diferente. E o que acontece é que os fariseus eles eram extremamente religiosos e eles tinham por pai a Abraão de uma condição até acima de Deus. E a prova disso está no João capítulo 8, onde eles creem em Jesus, eles aceitam que Jesus é o Filho de Deus, mas quando ele vai e começa a argumentar, e ele fala, não, nós temos por pai Abraão. Então, eles ali mostram e demonstram, vamos dizer assim, o apego excessivo ao pai Abraão, que nada mais era do que um ancestral dele religioso, do que verdadeiramente ter um apego a Jesus, o Filho de Deus, ali. Então, por isso que Jesus é um pouco ríspido e fala, olha, o pai de vocês é o diabo, porque vocês são mentirosos. Aí tem todo aquele contexto. Porque eles não quiseram permanecer na palavra. Agora, ao contrário, o apóstolo Paulo é um pai espiritual que quer que a pessoa continue na palavra. Por isso que aqui, inclusive, nós vemos, né, que fala, né, vocês poderiam ter muitos filhos, muitos pais, como é que fala? Tecnopedagogos, né, muitos aios, muitos tutores. Aí no caso, preceptor, preceptor. Que nessa tradução é preceptor. Preceptor, tutores, assim por diante. Mas pai um só, porque eu vos gerei em Cristo. Por isso vou mandar aí Timóteo, meu filho amado. Então vejam que ele já coloca para a igreja de Corinto esse referencial de um filho espiritual. E Timóteo tem ele como pai.
Tanto a gente percebe que logo começa a carta a Timóteo, acho que a primeira carta a Timóteo já fala, ao meu filho espiritual Timóteo, que eu gerei em espírito. Então, mostrando essa característica. Então, são duas coisas totalmente diferentes. O fato de eu chamar, tanto que a história da igreja, ela começa mesmo na época patrística, são os pais apostólicos. Então, o início da igreja, depois dos apóstolos, começa a se mover dos pais apostólicos, que nada mais era do que uma condição natural da igreja, porque eram eles que tinham os referenciais e iam manter esses referenciais. Agora, essa, vamos dizer, reserva que existe por parte de alguns, não há ninguém chamar de pai, é porque também é um pouco da origem do protestantismo. Certo. Então, o protestantismo, e nós até entendemos isso, não estamos aqui para coibir ou falar contra aquilo que veio, que trouxe as suas bênçãos. O protestantismo começou protestando contra a Igreja Católica e tudo que havia naquele contexto histórico da época. E uma das coisas era o pai era o Papa. A outra coisa era padre, que era pai. Então, padre é pai. Então, havia no contexto da Igreja Católica essa característica. Então, hoje eles têm essa versão, até pelo fato que eles foram o quê? Protestantes da própria fé da época e a condução que a Igreja Católica levava. Mas agora é outro contexto, agora nós somos evangélicos, estamos sobre um fundamento apostólico, não há uma religião que saiu fora ou se desvirtuou de qualquer contexto espiritual, até do próprio apóstolo Paulo. Então, não tem a ver. Então, é mais um preconceito por parte deles do que verdadeiramente algo real, espiritual, porque o fundamento daqui é a palavra de Deus. Muito bem, a gente vê aí como algumas religiões se apropriam, também da mesma forma como o protestantismo é contrário, nós vemos também como o catolicismo se apropriou de coisas importantes na época, não é? Sendo, mesmo que seja da forma negativa ou positiva, e aí é uma outra discussão, estou falando tinha um conhecimento do que era essa tal da paternidade apostólica, que foi a base de como a religião também foi construída, no caso, o catolicismo. Agora, Bispo G, esses pais apostólicos que o senhor está mencionando, seriam os discípulos diretos dos apóstolos? Praticamente diretos. São os pais, né, da igreja. Então, tem todo um processo, foi ramificado, os apóstolos foram, e deixaram ali muitos discípulos. E esses discípulos, muitos deles agora com uma formação mais adequada. Então, a gente vê alguns até com uma formação muito melhor, maior, mais elaborada, começam a fazer um fundamento, uma fundamentação. É onde surge um texto chamado Didaquê, e assim por diante, fazendo essa fundação, que infelizmente ela vai se perder depois pela instituição de uma igreja formal que vai esvaziar de uma certa forma essa literatura patrística. Que coisa, hein, meu? E também pela forma como o Império Romano perseguiu no século II a igreja. Também houve esse de forma esvaziar, muito pesada, e depois no outro século já coloca como a religião oficial, né, um século e meio depois, dessas grandes perseguições, e aí surge a visão religiosa daquilo que era puro. Então, nós vemos, por exemplo, Calvino, e eu tenho estudado, assim, a fundamentação dele é muito boa. A profundidade na palavra, nos conceitos, mas o fato, nós não podemos levar o momento dele em relação ao que acontecia com a Igreja Católica, como algo isento desse sentimento. Eles tinham esse sentimento, e esse sentimento, de uma certa forma, marcou o caminhar da Igreja. E, obviamente, ela também teria que ser corrigida. E nós, não só nós, como hoje a Igreja Apostólica no mundo inteiro está corrigindo, vamos dizer, um pouco dessa disfunção, que era uma disfunção tão preconceituosa que vai agora contra alguns fundamentos da palavra. Ou seja, um pouco mais de 400 anos para cá, nós vemos o Evangelho num aperfeiçoamento da visão, não é? Exatamente se aproximando daquilo que era a visão da igreja originalmente, a igreja apostólica que Jesus instituiu com seus apóstolos. Esse é o alvo. Esse é o alvo. As nossas escrituras são todas baseadas. Vamos dizer assim, a capacidade espiritual do apóstolo Paulo é tremenda, não dá para se discutir. Os valores de revelação que ele traz, então nós percebemos que até um pouco desses valores de revelação eles foram
podados por um excesso, né? A época, uma época, inclusive do renascentismo, uma época de uma cultura muito elevada, alemã, francesa, fez com que também se esvaziasse a revelação. E não dá para nós assumirmos uma Bíblia somente num contexto literal, porque ela tem revelação. Certo. Ela é fruto de uma revelação espiritual. O Espírito Santo revelou para homens. Então há também um preconceito em relação à revelação que a gente tem que quebrar também e ter esse equilíbrio. Para encerrar o assunto, nós vamos ler o ensino que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, como o sentimento apostólico é importante para todas as áreas da vida do servo de Deus. Preste atenção. Sou grato para com ele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós vemos o apóstolo Paulo realmente alertando Timóteo que agora ele tem uma grande missão e que ele está encarregado disso e que ele precisa ser um padrão. Ele precisa ser um modelo. Ele recebeu um modelo e este modelo tinha que ser agora aplicado. E o sentimento apostólico, ele é um modelo também. O sentimento apostólico vem de um ensino através da filiação, através daquilo que você recebe do mestre como discípulo, para o quê? Para que em todas as áreas da tua vida você seja um exemplo, um padrão, tanto para os fiéis, como também para aqueles que são incrédulos, para que pelo bom exemplo possam ser conquistados. Então, nós dividimos aqui em 7 assuntos, para que você nunca se esqueça o quão é importante você ter o sentimento apostólico. Primeiro, você para ter uma vida espiritual e não mecânica, aquela coisa que parece um robozinho, não se relaciona realmente por sentimento, mas só por obrigações, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Sem esse relacionamento as coisas não acontecem. É um motor sem óleo, sem estar lubrificado. Uma hora ele trava, porque o óleo não está na vida da pessoa. Então ela fica naquela coisa rotineira e a falta desse relacionamento impede dela enxergar o propósito de Deus, um novo caminho, uma nova oportunidade. Então, antes de tudo, fortaleça o seu relacionamento com Deus em oração, em frequência na igreja, em consumir mais a palavra, os louvores, em jejuar, em ter uma vida santa também financeiramente, no seu dízimo, na sua oferta, em cumprir os mandamentos, não por uma obrigação religiosa, mas porque você sabe que cada dia mais você está próximo de Deus e Ele está te enchendo de dons e do seu Santo Espírito. A segunda dica que nós damos é que você participe assiduamente, rotineiramente, o máximo que você puder, todos os dias, das atividades da igreja. Quanto mais você se envolve nas atividades da igreja, mais você está se habilitando. Só é possível ter sentimento por algo com envolvimento. Quanto mais você se envolve, mais sentimento você tem por aquilo. Agora, quanto mais distante você está, mais você esfria. Quanto tempo você não vai na igreja? Pois é. Então, quanto menos você vai, mais frio você fica. Então, você precisa ir mais para a igreja. Participe de tudo. Dos eventos, das festas, do evangelismo, dos cultos, das campanhas. Participe e você estará cada vez mais cheio do sentimento apostólico. A terceira dica, seja um sacerdote na sua casa. Dentro da sua casa, seja um exemplo para a tua família. A família precisa de direção, não só por palavras, mas pela prática. Você tem que orar na tua casa. Você tem que ler a Bíblia com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. Você precisa criar um ambiente espiritual na tua família. Então essa dica é muito importante, porque não é só ser sacerdote e ter o sentimento na igreja, ou fazendo a obra na rua,
mas dentro de casa também precisa existir este sentimento. Então você vai fundamentar a tua casa exatamente no sentimento de Cristo, neste amor. Então, seja o melhor, seja um exemplo para todos os seus familiares. A quarta dica que nós damos: cuide da sua saúde. Ela fala, não tentarás o Senhor teu Deus, você tem que se cuidar. Afinal, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar do teu corpo, a obra vai ser inviabilizada. Tem que se alimentar direito. Você tem que ter uma postura adequada. Você tem que se apresentar muito bem ajustado, arrumado. Por quê? Porque não pode ter confusão. A pessoa fala, você fala de prosperidade, você fala de que depois se converteu, a sua vida foi transformada, mas você está o mesmo farrapo que antes. Está errado. Eu preciso me readequar para ser um padrão também no cuidado com a forma como me visto, como eu falo, mas principalmente com a minha saúde. Então cuide mais do santuário do Espírito Santo de Deus, que é o teu corpo. E lembre-se que o pecado, a prostituição, ferem diretamente o corpo do homem, trazem enfermidades. Então cuide do teu corpo para que você possa ter maior aproveitamento e mais produtividade na obra de Deus. A próxima dica que nós queremos te dar: seja o melhor profissional. Seja um exemplo no trabalho, seja o primeiro a chegar, o último a sair, seja uma pessoa responsável com prazos, com objetivos. Seja essa pessoa que promete um monte de coisa e não cumpre. Sabe, você precisa ter mais aquele negócio de antigamente, o fio do bigode. Prometeu? Então cumpra. Seja um exemplo nos relacionamentos, não se envolva em fofoca, em papagaiada, em joguete. Você precisa ser santo no teu trabalho para ser exemplo para os outros, mas também para que você cresça e se desenvolva mais, porque o teu sucesso também gera prosperidade para a obra de Deus, e assim mais pessoas são alcançadas. E a tua família também é abençoada com os seus bons resultados. A sexta dica: construa alianças adequadas, corretas, limpas. Tome muito cuidado. Seja leal, cumpra a tua palavra. Você fez um compromisso com alguém, então seja fiel com esta pessoa. Mas cuidado com quem você tem se aliançado. Cuidado com quem você abre os teus tesouros para não dividir, compartilhar coisas muito preciosas que você tem com a tua família e com Deus, com gente que é ímpia, incrédula, que pode te dar um péssimo conselho, te conduzir ao mal, e quem sabe até passar uma rasteira em você. Então, guarde o teu coração, porque de lá, aliás, lá estão as fontes da tua vida. E por último, a sétima dica: busque o domínio próprio. Seja uma pessoa equilibrada. Tenha saúde emocional. Não seja ansioso. Espere o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Cuidado com o que você fala. Pense antes de falar. Tenha o hábito de orar mais antes de todas as tuas atividades. Peça mais a direção do Espírito Santo. Peça sinais de Deus em todas as tuas decisões. Seja uma pessoa mansa, pacífica. Seja uma pessoa misericordiosa para que você alcance misericórdia. Seja mais tolerante. Não exija de alguém aquilo que ele não possa dar. Seja uma pessoa ética. A ética, não entrar em fofoca, não entrar em briguinha, baixaria, confusão. E também, saiba a hora de falar tudo. Tem hora, tem um local certo para falar algumas coisas. Você já sabe todo o seu procedimento, e assim você será uma pessoa feliz. Que você tenha sempre dentro de você o sentimento de Cristo, daquele que se esvaziou para cumprir o chamado. Se esvazie para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que você tenha a visão apostólica. Confira agora a revisão da aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos sobre sentimento apostólico, o espírito daquele que é imitador de Jesus Cristo. Vimos que a filiação apostólica faz parte do desenvolvimento de uma igreja saudável. Como discípulos, precisamos ser imitadores dos mestres e ter a mesma identidade. Por fim, que o homem apostólico deve ter bom testemunho em todas as áreas de sua vida, ter bom relacionamento com todos, através da tolerância, ética e sabedoria. Glória a Deus, confira agora a agenda do programa Escola de Profetas no quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.